Então, boa tarde. Quem estava de manhã, eu apresentei. Meu nome é Crislene, tá? Nós trabalhamos na incubadora Universitária de Empreendimento Econômico Solidário da UFCG e também concorremos junto com as outras duas que apresentaram há pouco, o pessoal da Centrac e da UEPB nesse mesmo edital, né? O 04/2011 do Senai de MPE. Bom, e o título do nosso trabalho do nosso projeto é de organização e formação de catadores, também como a professora Fátima colocou, cumprindo os requisitos que o edital, né, impunha. Então seria organizar e formar catadores e catadoras de materiais recicláveis da região metropolitana de Campina Grande numa perspectiva de constituição de empreendimentos econômicos solidários. Esse título ele não foi modificado, mas o grupo de municípios que a gente vai atender foi modificado. Então, algumas cidades, como Campina Grande, Queimadas e Lagoa Seca, não é, Madalena? Ficou com a Centrac e a UFCG, a incubadora, ficou com um outro grupo de municípios. Mas aí o título permaneceu na região metropolitana. Aqui a gente tem um perfil, né, da equipe executora desse projeto, tem professores da UEPB, da UFCG e da UFPB. Temos alguns colaboradores também de outras instituições, também dessas três instituições que são parceiras nossas nesses projetos, nesses trabalhos que a gente desenvolve com os catadores. Alguns alunos de pós-graduação e graduação, que vêm também ao longo do tempo trabalhando conosco, junto a esse projeto. E alguns técnicos que trabalham com a gente junto na incubadora. Então, além dessa equipe, tem ainda os alunos, né, de extensão da universidade que participam junto com a gente. Então, como eu falei inicialmente, o projeto ele propõe, né, trabalhar com catadores da região metropolitana. No entanto, essa região é formada por 17 municípios, anteriormente eram 23, hoje eles já colocam esse novo número, 17 municípios, com população estimada em torno de 687.545. Desses 17 que estão aí relacionados, os que estão em negrito são os que vão trabalhando com a gente, só que o que a gente vai estar trabalhando com eles. Só que hoje a região metropolitana não é mais região metropolitana de Campina Grande, mas também tem uma região metropolitana de Esperança. Então, alguns municípios estão na região. A partir de junho de 2012 foi modificado esse grupo de municípios. Então, a gente tem alguns municípios que vão estar na região metropolitana de Campina Grande, que é Massaranduba, Puxinanã, Fagundes, Riachão e Serra Redonda. E na região de Esperança, a gente vai estar trabalhando com um grupo de Montadas, São Sebastião, Lagoa de Roça, Lagoa Nova e Pocinhos. No total, correspondem 9 municípios que vão ser beneficiados com o projeto. Estão aí marcados, né, nesse mapa os municípios que irão ser atendidos, né? Vou passar. Esses resultados aqui de uma composição gravimétrica dos resíduos sólidos produzidos em Campina Grande, na região de Campina Grande. É um número de 2002, mas logo em seguida a gente mostra o mais recente, onde a gente vê as quantidades, né, gravimétricas de cada resíduo, né, de cada tipo de resíduo produzido, e a gente percebe que material orgânico está em maior quantidade, depois vem plástico com 24,8%, papelão com 11,3%, metal, no caso, latas, em torno de 5,4%, vidro 1,4% e outros resíduos 3%. Então, isso são números de 2002, mas a gente tem em seguida uma outra planilha mais atual, de outubro de 2007, também dessa composição, o que não muda muito no total. No entanto, a gente vê com preocupação, né, a quantidade de resíduos orgânicos, que é imensa, e que não são os preteridos pelo, vamos dizer assim, pelo comércio de resíduos, né, mas aí a gente já vê
outras possibilidades de criação de usinas, de unidades de compostagem, e aí a gente vai querer o apoio do grupo que trabalha com compostagem já nos outros projetos, para que a gente possa pensar na questão da reciclagem dos materiais, na questão da comercialização desses resíduos, mas também na comercialização ou então na reciclagem propriamente dita, como a compostagem, a reciclagem de vidro, os que forem possíveis, né? Pode passar. Serão beneficiários desse projeto aproximadamente 200 homens e mulheres que sobrevivem na catação de resíduos, que residem nesses 9 municípios que a gente citou anteriormente. Dentro desses catadores, a gente também tem que deixar claro que a gente vai sim dar suporte àqueles catadores que já estão organizados, mas a gente vai preferir, no caso, os que não estão ainda organizados em empreendimentos. Então, nosso foco maior, como a tal mesmo sugere, é que a gente atenda em maior quantidade esse grupo de catadores que ainda não estão organizados, nem em associações, nem em cooperativas, que possivelmente estejam catando individualmente, morando nesses lixões desses pequenos municípios, ou catando em rua. Então, a gente vai priorizar o atendimento a esses grupos de catadores. Então, esses têm necessidade de formação, a gente sabe que é fundamental. Se a gente, no último encontro que fez com catadores que estão organizados, eles colocaram claramente na reunião a necessidade de uma formação mais direcionada para a gestão do empreendimento, para plano de negócios. Então, a gente vê que há sim uma necessidade ainda de formação, até porque é uma população muito especial, catador. A gente precisa acompanhar eles por muito tempo. Não é uma associação, não é um grupo de trabalhadores que você pode hoje fazer uma formação e voltar daqui a um ano. Se você voltar daqui a 6 meses, 2 meses, possivelmente, o que você me ensinou, você vai ter que começar de novo, porque é um grupo muito vulnerável, eles mudam muito, é uma rotatividade muito grande dentro dos grupos. Uma hora ele é catador, outra hora ele não é mais, depois ele volta de novo. Então, não é um trabalho pontual, uma formação não é suficiente. A gente tem que acompanhá-los por muito tempo. Acho que a gente, quem tem experiência aqui com alunos que já colocaram, sabe da necessidade da gente estar sempre junto desses grupos. Como objetivo específico, bota ali o geral, seria então a organização deles, na perspectiva da economia solidária, de formar esses empreendimentos, né, visando a inclusão desses grupos, né, através de ações que vão desde a sensibilização, a formação, assessoramento, contribuindo assim para o desenvolvimento local. Como objetivos específicos, nós teríamos inicialmente uma identificação, um mapeamento de quem são esses catadores, onde eles estão, como eles vivem, se eles estão organizados ou não, né? De forma a poder incluí-los nas políticas públicas do governo, né? E dessa forma contribuir para a melhoria nas condições de trabalho e renda desses grupos. Proporcionar a formação de catadores e catadoras em diversas temáticas, não só na questão da coleta seletiva, de como fazer, porque isso aí eles sabem mais do que a gente, eles fazem tudo isso. Não só, mas na questão da reciclagem, do reaproveitamento, na questão da economia solidária propriamente dita, da gestão do empreendimento, de como gerir, de como se organizar, de como trabalhar de forma cooperativa ou associativa. Então, seria esse um dos objetivos. Assessorar tecnicamente, sim, os catadores e catadoras de materiais na constituição desses empreendimentos. E eu achei interessante quando foi colocado aqui hoje de manhã que o importante era, se eles precisam de uma assessoria na área contábil, que seja um professor. E eu acho que seja feita dessa forma, eu acho que é o caminho, não é? E a universidade tem isso. Ele tem todos esses profissionais lá, educadores, que tem, eu acho que não vai faltar, né? Pessoas ou professores que possam dar essas assessorias a esses grupos, né? De forma educativa, vamos dizer assim, pedagógica, não sei, algo desse tipo.
A aquisição de equipamentos, né? O projeto ele compreende a estruturação desses grupos, a aquisição de equipamentos, inclusive de 2 transportes de médio porte, para viabilizar a logística da comercialização de resíduos desses pequenos grupos, né? Então, a universidade, com o apoio do Ministério, pretende comprar esses automóveis para estruturar o grupo, além da questão de compras de balanças, de prensas, né, EPIs, uma série de itens que foi aqui elencado e que a gente percebe que é fundamental, né? Sem isso, é impossível a gente ficar só na formação, tem que dar condições também, né, condições estruturais. Estimular a criação de redes de cooperação entre os catadores de municípios com maior proximidade geográfica, ou territoriais, não sei, o termo agora é território, né? A gente vê isso aí. Fortalecendo a coleta seletiva e a comercialização desses resíduos, buscar parcerias com gestores públicos. Eu não vejo como se desenvolver um projeto social sem que a gente tenha apoio político, não só do governo federal ou estadual, mas do municipal. Não anda, a gente não consegue caminhar se a gente não tentar fazer essas parcerias acontecerem. E como fruto dessas parcerias, a gente tem a questão da lei 12.305, que estabelece a Política Nacional de Resíduos, e com essa lei a gente tem como pressionar os municípios a incluir esses catadores no seu plano de gestão e melhorar as condições e, quem sabe, viabilizar a construção de galpões para que a gente possa estruturar o grupo, né? São coisas que a gente vai lutar por isso ao longo do projeto. Promover a visibilidade dos grupos junto à sociedade com a criação e manutenção de site, além da produção de vídeos e material gráfico, informativo e educativo, né? Para que a gente possa, então, sensibilizar as comunidades desses municípios que vão ser atendidos, né, durante o projeto. A metodologia que a gente vai utilizar é compreendida por essas principais etapas, essas 6 principais, que elas, ora, vão estar acontecendo paralelamente, ora de forma separadas. Então, no primeiro momento, a gente pretende fazer todo um trabalho de sensibilização e mobilização desses catadores nos municípios, para conhecê-los, para se integrar a eles e eles conhecerem o projeto. Em seguida, o mapeamento, né, dessas experiências deles e também de um diagnóstico que venha quantificar os tipos de resíduos mais produzidos naquele município e daí se planejar ações mais efetivas e técnicas no sentido de implementar um empreendimento de compostagem, uma usina de compostagem ou uma recicladora de vidro, não sei. Isso a gente vai poder definir após esse diagnóstico e esse mapeamento que vai ser realizado. Principalmente porque nesses 9 municípios que a gente vai atender, eu ainda não consegui identificar nenhum grupo já organizado. Se tiver, a gente vai também trabalhar com eles, mas eu acredito que nesses 9 a organização deles ainda não está bem consolidada. Em seguida do mapeamento e diagnóstico, a formação desses catadores e a capacitação, depois a aquisição de materiais, assessoria e acompanhamento que vai acontecer ao longo dos 3 anos do projeto, registro e avaliação de todas as atividades, como forma da gente poder acompanhar, reavaliar, né? Tomar novos caminhos caso as propostas que a gente fez não possam seguir daquela forma, e aí a gente se replaneja. Primeira etapa, as 3 primeiras etapas que a gente vai estar executando, né? A primeira etapa é a sensibilização e mobilização, com a apresentação do projeto tanto para os catadores como para as autoridades, associações de cada município individualmente, né, para que eles conheçam bem que projeto é esse, o que é que a gente está propondo, para que eles digam o que precisam e a gente possa reformular um plano de atuação mais voltado para a realidade de cada um desses municípios. Realização de palestras e reuniões com os catadores, né, para a integração e sensibilização do grupo, visando a organização de novos grupos e fortalecendo os já existentes.
Depois, em seguida, ainda nessa mesma etapa, a realização de palestras com os gestores. E aí a gente vai buscar os gestores públicos e a sociedade com a finalidade de sensibilizá-los e envolvê-los, de forma a garantir aos catadores e catadoras materiais daquele município o acesso às políticas públicas do município. Pode passar? Em seguida, a outra etapa será o mapeamento e o diagnóstico, né? Realização de pesquisa de campo, com abordagem analítica de dados, utilizando instrumentos de pesquisa e também a observação, né? Serão elaborados e aplicados formulários para o mapeamento e diagnóstico socioeconômico desses catadores. Esses formulários, como as meninas colocaram, né? A gente vai utilizar o mesmo padrão, a gente vai passar, os formulários já foram elaborados, já estão prontos, eu estou encaminhando para o e-mail delas hoje, possivelmente, onde a gente vai juntas decidirmos o que é que precisa melhorar nesse questionário, o que é que está faltando colocar, para que a gente use um padrão, né, em todos os projetos. A gente vai trabalhar junto sempre que puder. Deixa eu passar uma coisa. Depois aí tem uma outra etapa que também, essa é bastante trabalhosa, que é a quantificação e a identificação dos resíduos. Em cada município tem que ser feito o quarteamento dos resíduos para saber qual a produção de resíduo de cada município, que pode ter uma diferença, sim, tem, né, de um para o outro. Então, seguiremos normas da ABNT que dizem como deve ser feito esse quarteamento, com que instrumentos, de que forma, para que ele possa ser validado. Então, esse diagnóstico, tanto da parte dos catadores, como a parte do diagnóstico de vidro, vai servir para a elaboração dos planos municipais, né, de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, a gente vai propor aos municípios que a gente auxilia na elaboração desses planos. Em contrapartida, inclui-se os catadores nessa gestão e também garante a eles alguma coisa. Por exemplo, os galpões, se for necessário, espaço físico onde eles possam se instalar. Então, a Prefeitura nos ajuda e a gente ajuda no plano de resíduos do município. Então, a gente vai ter esses resultados que vão ser de interesse para os municípios. Eles vão, então, contribuir na proposição de uma forma de organização gestionária que resultará na inclusão socioeconômica desses trabalhadores. Bom, então essas são as duas principais metas, que a gente ainda colocou 3, porque elas já são muito longas. A gente vai ter que levar, no mínimo, a gente prevê uns 6, 7 meses para a gente iniciar, ou para a gente concluir essas duas primeiras metas. São 9 metas como um todo. A gente também tem 3 anos, o recurso saiu dia 31 de julho, no entanto a gente ainda não pôde utilizar porque a gente espera a publicação em diário oficial do convênio, né, que o Vital está levando agora as cópias para ser assinado lá para o Colsingen. Então a gente acredita que daqui a mais ou menos 15 dias a gente possa começar as contratações, né, do pessoal, mas antes disso a gente vai fazer uma reunião com o grupo que já trabalha com catadores, com o pessoal da rede. A gente vai tentar se encontrar para conversarmos um pouco sobre isso, inclusive os outros projetos, o Ministério. A gente precisa começar, e a gente quer começar com vocês conversando antes de iniciarmos efetivamente as nossas ações, mas já estamos planejando. Então a gente tem como parceiro, além do MEC, além da UFCG, do MTE, do Senais, a gente também tem alguns outros. Tem o PRONIC, que também financia parte das atividades da incubadora. Bom, obrigado. Eu fico à disposição para quem quiser fazer algum questionamento. Muito obrigado. E aí, eu acho que tem um ponto aqui que vale a pena ressaltar, né? As 4 organizações que hoje estão aqui, né, trabalhando com o tema catadores, com esse segmento, né, já começou uma articulação própria, né, já houve acertos e acordos, já estão definindo metodologias comuns para fazer diagnóstico, e isso vai ser muito bom, porque como vai ser o que cada parte faz, vai ser socializado como um todo, né? Então o pessoal vai ter um conjunto de informações comuns que dialoguem, possam fazer cruzamento e assim por diante, né? Então essa é a prática que a gente acredita, né? As organizações, cada uma se juntando, se complementando, se articulando, né? Então, apesar das 4
fazerem parte desse grupo mais amplo, eles vão ter momentos só deles, porque aí nesses momentos só deles eles vão trabalhar a questão específica, né? E agora vamos passar para o governo do Estado.